Olá, amigos! Estamos muito felizes por estar com vocês aqui mais uma vez, neste nosso quinto encontro para o estudo da obra A Decisão. Psicografia de Samuel Gomes, que está aqui conosco hoje e sempre, não é isso? É o terceiro livro da trilogia Regeneração e a gente está estudando com o médium esse livro aqui. E vocês vão encontrar este nosso programa no site da Rádio Boa Nova. Vão encontrar o vídeo no nosso canal do YouTube, canal da Editora do Forno no YouTube. Também vocês vão encontrar nas duas páginas de Facebook da editora e do Samuel. E o link para todas essas páginas vocês vão encontrar no site da do Fogo, editoradofogo.com.br. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos aí para mais uma etapa do trabalho, não é isso? Conversar um pouquinho sobre a obra. Isso, gente. Então, nós estamos hoje estudando dois trechinhos desta obra. Um está no capítulo 3 e outro está no capítulo 8, tá? Nesse capítulo 3, Samuel, o título dele é Esclarecimentos Necessários. E eu gostaria de trazer aqui para vocês dois aspectos que o Clarencio apresenta do atual nuances do encontro que está sendo narrado nesta obra, encontro dos cristos planetários do sistema solar e outros trabalhadores de hierarquias diversas, não é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Dos planos espirituais da Terra. E o Clarencio explica para Chico duas características interessantes. Eu vou ler a primeira, aí eu te dou a palavra para você trazer para a gente algum comentário sobre ela e a segunda também. Então, Clarencio comenta o seguinte: o primeiro aspecto é com relação à presença de espíritos de alta hierarquia evolutiva e de espíritos de outros planetas. Devemos levar em conta que, ao se aproximarem os tempos de mudanças na Terra, aquilo que antes era raro de acontecer torna-se cada vez mais comum. Esses encontros e reuniões permitem uma maior participação de espíritos de diversas faixas de crescimento, que se beneficiam com essas oportunidades, até mesmo com a presença de espíritos crísticos. Samuel, como que é isso? Espíritos de outros orbes participando dessa reunião na psicosfera da Terra, nas camadas mais superiores, espiritualmente falando, e beneficiando com a sua presença nós que estamos aqui na evolução na face do planeta. Na verdade, quem passa a beneficiar mais com isso é os espíritos do planeta Terra. Quem ganha com isso começa a ganhar uma autoridade maior, uma responsabilidade também, né, para começar a entrar num processo que provavelmente acontece muito nos planetas do sistema solar. Já que acontece nos outros? Isso, de órbitas mais superiores. E como a Terra está passando por um processo de crescimento e ela se adequa às condições de se transformar num orbe mais elevado, ela agora passa a estar inserida nesse contexto de uma forma mais ostensiva, né? Então, o benefício maior é dos espíritos terrenos, porque essas reuniões devem acontecer muito. E como se trata também de um fato que vai fazer com que a Terra esteja mais inserida dentro do movimento dos planos superiores da vida, então, isso é de interesse de todos os espíritos que estão envolvidos nessa participação. Então, seja dos outros planetas, como os espíritos puros deles, né? Aí é que você chegou aonde eu preciso. Até mesmo com a presença de espíritos crísticos. Quem são eles, Samuel? São os cristos planetários, né? Dos outros sistemas, dos outros orbes do nosso sistema. Isso. Se não tiver algum espírito que seja crístico de dois planetas no sistema, que a gente não... Estou falando isso aqui agora também, nem sei porquê. Por que será? Mas pode ser que isso ele acumule a coordenação de dois orbes. Isso. Tenha duas empresas para dirigir.
porque a autoridade moral de alguns aí, né? Deve dar para isso e mais um pouco, né? Isso mesmo. Um pouco mais, tá certo. Então, deve ser muito comum esses encontros em se tomada de decisões dentro Como o momento atual de um da Terra. sistema, dentro de uma galáxia, né? Toda essa administração requer participação da espiritualidade. Provavelmente, fugindo aos parâmetros dessas reuniões, é quando o espírito fica puro, ele já tem um contato direto com Deus, já não precisa de tanta reunião assim. Esferas além da imaginação nossa Isso. aqui, muito bem. Vamos para o segundo aspecto interessante também que o Clarencio comenta com o Chico nessa hora. Outro aspecto seria em relação à forma de comunicação e seu entendimento, em função da variação da linguagem e faixas evolutivas dos espíritos de diversas localidades planetárias. Isso aqui deu um nó na minha cabeça, viu? Precisamos entender que a condição da maioria dos participantes é de ordem superior e os que estão em condições menores, como as primeiras faixas evolutivas que envolvem a Terra, já trabalham com os propósitos de uma comunicação mais mental do que necessariamente da linguagem. Mesmo assim, podem ser usados aparatos tecnológicos, facilitadores de entendimento da mensagem, como se fossem chips orgânicos, se assim posso dizer, incorporados no próprio ser, e que a ciência terrena logo desenvolverá, aguardando o tempo em que as potências divinas dos espíritos terrestres sejam despertadas. Aqui já deu uma palhinha tecnológica, nada de aparelho, de fone de ouvido para tradução, né? Um chipzinho, ó que legal, hein? Eu quero reencarnar nesse período do chip, viu? Porque eu vim sem ele nessa, então... Mas isso aí não está muito longe de nós, tá não, né? Pensando aqui nas lentes de contato, que são verdadeiros computadores, É verdade. que se inserem no nosso organismo, fazendo parte do nosso corpo, né? Isso aí é uma questão de muito rápida para que a gente possa introduzir. Vou desencarnar feliz, amigo. Neurônios. Por quê? Neurônios bioquímicos, vai biológicos, ser né? muito bom. Como chips de computador, aí quem tem a ganhar somos todos nós. Mas isso requer autoridade moral para usar. Ainda nós estamos vendo muito a tecnologia humana sendo usada por interesses inferiores, né? Distorcivos. Hoje em dia você vai ler uma mensagem no Facebook, tem eles chamam de mensagens falsas, né? Gente manipulando, mas quando a gente chegar numa órbita melhor, não vai ter essas coisas. Não vamos ter dessas questões. Aí vai ter só padrões elevados de informação, tudo muito limpo, né? Agora, interessante que você veja bem, a linguagem, apesar da diversidade dos orbes e das nossas nacionalidades aqui, ela já está sendo superada há mais tempo. Isso. Naquele livro que você psicografou, O Futuro Espiritual da Terra, nós temos notícias de uma determinação do Cristo no último capítulo. Isso mesmo. Não é isso mesmo? Isso. Para que as barreiras linguísticas sejam rompidas em determinados níveis, não é isso, Samuel? Provavelmente, daqui a uns anos, nós vamos ter essa capacidade de comunicação mental, já que no plano espiritual isso vai ser natural. Interessante. Tudo que acontece lá vem para cá, né? Interessante que, você lembra em que nível que essa quebra de idioma está sendo executada? Como a mensagem vai ser comunicação de mente a mente, não precisa mais de idioma. Né? Porque, por exemplo, algumas tarefas que são realizadas no primeiro nível espiritual da Terra, de um país para o outro, encontram alguns impedimentos pela falta de capacidade da comunicação entre os espíritos trabalhadores dessas esferas. Então não é uma dificuldade só de nós encarnados, né? Não. E foi exatamente nesse nível de ação que Jesus determinou que sejam desenvolvidas técnicas de comunicação, como você está trazendo. O próprio livro do Divaldo Pereira Franco, que psicografou sobre um tsunami, se não me engano, falando da fase de transição planetária, né? Tiveram que os espíritos de cada equipe ter um intérprete, porque eles foram ajudar uma morte coletiva de um tsunami, e tinha as equipes brasileiras, por exemplo, que tinham um intérprete para comunicar com os planos espirituais de lá para orientar o trabalho. Então já existia uma diferença de comunicação ali, limitados pelos planos espirituais. Né? E vai chegar uma hora que o que o Cristo determinou?
enquanto houver uma diferença de linguagem nos planos espirituais, como é que nós vamos estabelecer a fraternidade na Terra? Sendo que um dos impedidores dessa fraternidade é a própria língua. Que a gente tem certeza que uma hora que tiver superado, a fraternidade já vai estar mais fácil de ser executada, né? Isso mesmo. Vamos lá. Gente, caminhando então aí no nosso programa de hoje, nós vamos para o capítulo 8 do livro A Decisão, Cristos Planetários define o futuro espiritual da Terra, né? Trazendo para vocês o subtítulo que eu esqueci logo no início. O capítulo 8 chama-se O Diálogo Continua. Na segunda parte dessa obra, depois da reencarnação de André Luiz, que ocorre na primeira parte, Chico Xavier assume a autoria espiritual que estava com André Luiz no primeiro momento e vai dando continuidade às narrativas deste encontro que está sendo realizado na esfera superior espiritual da Terra, e vários expositores estão dando ali uma abordagem de temas específicos. E nesse caso aqui, dando continuidade ao diálogo, nós já começamos a receber as primeiras perguntas realizadas pelos participantes do encontro aos expositores que estão lá. Nesse momento, quem está com a palavra é Maria de Magdala, e ela trata, ao longo de uns 2, 3 capítulos, de diversos temas, e é feita a seguinte pergunta para ela. No estado atual do planeta, paira a possibilidade do uso de armas nucleares e de disputas por bens perecíveis. O que ocorrerá com os responsáveis por essa movimentação? Ao que ela responde: as consequências mais difíceis cairão sobre os representantes do mal, pela sua persistência nos interesses de domínio e exploração do mundo, transformando-se na pedra de tropeço para muitos, ao manterem todo tipo de desordem. Cairão sob o peso do próprio mal, que criaram e sustentaram, recebendo-o em si mesmos. Ocorrências mais graves já surgem para todos eles, que se tornaram os manipuladores da vida, se intitularam donos do mundo e, por isso mesmo, deixaram a marca inglória de como não deveríamos proceder. O efeito de suas ações será o peso daquilo que fizeram aos outros, que o Pai e todos nós tenhamos muita misericórdia e bondade para com eles. Vamos dar uma paradinha aqui, Samuel. Então aqui já são a colheita das consequências da permanência no mal. Isso mesmo, porque chega uma hora que a conta chega, né? Todos nós temos a liberdade de usar os recursos da vida, mas todos também temos que responsabilizar pelo que nós fazemos. Até então, os espíritos, chamados espíritos, né, das trevas, né, que são nossos irmãos, mas que têm um interesse, um jogo ainda extremamente voltado ao interesse de exploração, né, de criar dificuldades. E uma hora a repercussão dessa escolha surge para eles como efeito de reflexão. Então, terão que sentir na pele aquilo que promoveram para os outros e vão ter que parar para refletir. Muitos deles, infelizmente, vão ser transladados para um planeta novo e ainda continuarão ali na perspectiva de domínio, de lutas, até que realmente possam sentir um choque de transformação que é necessário. Nós não podemos falar muito não, porque provavelmente nós já passamos por essas linhas no passado. Né? Já vimos de alguma outra casa planetária? Isso aí, então não dá para falar deles porque nós estamos falando de nós. De nós mesmos. Hoje ainda bem que estamos num caminho diferenciado. E essa é a esperança de todos eles. Porque se nós estamos no caminho de resgate, de redirecionamento da nossa vida, é que eles também chegarão a esse mesmo patamar, caminho, com toda certeza. Determinando aí a justiça e a bondade do Criador, que a todos, né, vai acolher e vai direcionar ao atingir o ápice da evolução. Com toda certeza, isso mesmo. Mais adiante aqui ela comenta um pouco dentro disso aí. Muito bem.
dessa questão deles prosseguirem no outro orbe, dando continuidade aos seus interesses, mas também ao seu crescimento pessoal. Muito bem. Porque eles vão para lá, não vão só para executar seus interesses, né, Samuel? Isso mesmo. Eles vão para ajudar a turma que está aguardando E eles. muitas vezes, nas condições que eles se encontram, eles são os primeiros professores É isso que eu estou comentando. né, dos homens primitivos. Porque o mal que é para nós é bom para eles, talvez, né? Gente, isso é tão interessante que no livro A Redenção de um Exilado, da autoria espiritual de Lucas, pela mediunidade de Samuel, nós tivemos uma oportunidade de fazer um pequeno estudo histórico sobre a evolução da humanidade. E exatamente coincidindo com a fixação dos capelinos na terra, enquanto, digamos, a nova morada deles, os homens passaram a aprender a cultivar alimentos, a armazená-los, domesticar animais e construir moradias fixas, porque até então eles viviam do que a terra oferecia e ficavam rodando por aí caçando comida. Então, a gente aprende muito com essa turma, não é isso? Você vê que o trabalho dos exilados, muitas vezes, ele não é um trabalho efetivamente ligado à moral. Mas é o progresso, né, Isso, Samuel? a introdução de valores, o desenvolvimento dos princípios da ciência e da filosofia, se eles cumprirem esse aspecto, eles já estão garantindo o retorno do planeta de origem. Eles vão ter que refletir, para quando voltarem ao planeta, numa condição de melhor condição moral. Para eles entrarem no planeta, eles precisam melhorar, né? Agora, os espíritos voltados ao mal, esses vão ter que assumir a responsabilidade das escolhas nesse sentido. E todo um trabalho vai ser feito para despertá-los. Uma hora eles despertam. É interessante essa questão desses espíritos ainda envolvidos no mal, porque ainda aqui mesmo, né, no nosso orbe, ela comenta que novas diretrizes já estão sendo determinadas para que a fraternidade ela possa ser uma constante na vida social da nossa humanidade. E que todos aqueles que estão mais diretamente envolvidos nessas ações infelizes vão sentir em si mesmos essa questão. E eu vou ler aqui dois parágrafos e vou abrir para o seu comentário. Ela fala o seguinte: alguns fenômenos de destruição mais pesados poderão surgir, gerando muita dor, mostrando aos homens que não se deve brincar com as energias poderosas da natureza, e sim utilizá-las para o próprio bem. Já temos visto, na atualidade, exemplos desses fenômenos que têm causado grandes conturbações a muitas cidades do orbe. Diante desses fenômenos, uma ação de auxílio por parte de quase todos os homens, bem como de todos os espíritos do globo, se fará para minimizar seus efeitos, colocando a fraternidade em prática. Como uma marca deste período, surgirá tal união e tomada de decisão coletiva que buscará o desarmamento global e o banimento das atitudes exploratórias e egoístas, enganosas e infelizes, onde a justiça e a simplicidade serão as características de uso dos recursos, procurando o bem-estar de todas as criaturas como uma única família. A gente psicografa o livro, não lembra, não. Não lembrava dessa parte, não. Pois é, mas foi você que psicografou. Tá aqui, ó, médium Samuel Gomes. Que beleza, é quase um tom de esperança. Ah, assim, né? eu achei. De possibilidades que a gente não imagina, né? A gente chegar num ponto em que observamos o efeito da construção das armas nucleares, como que foi um desperdício de recursos da inteligência, de capacidades humanas, em que essa mesma inteligência pode ser usada para outros fins, para outros... Quantas coisas, quando o homem ele interessa pelo bem-estar coletivo, o que ele não pode fazer com essa mesma capacidade de produção de armamentos, né? Então eu fico imaginando a Terra daqui a uns anos que não tem essa característica mais de armas, de lutas, né? Como que ela vai se portar no processo de produção criativa? Já que os espíritos, né, vão usar, nós todos vamos usar os nossos anseios em benefício da vida. E quantos recursos poderão ser canalizados para o bem-estar do ser humano? Isso mesmo. Então, há uma esperança grande, né, de uma conscientização coletiva, né,
que nós não podemos mais usar armas, guerras, para que esse tipo de perspectiva, né? Sendo que nós podemos usar esse potencial para criar a paz, a harmonia, a beleza, né? Que vai ser credenciais do planeta novo. Muito É interessante o aspecto de que ela está assim, ressaltando aqui, que independente dessas ocorrências, a movimentação do ser humano para ajudar outro ser humano e dos espíritos ajudando também, vai fixar mais a fraternidade. Isso já é fato hoje em dia na Terra. Me veio na cabeça aqui também que o planeta Terra hoje responde ao ser humano pela sua ignorância. Porque não é só as pessoas que produzem armas nucleares que são responsáveis pela perspectiva de reação do planeta, mas todos nós que chegamos na rua e jogamos o lixo, né? Um papelzinho de bala, né? No chão. Ah, mas é um papelzinho assim, pequenininho, então, não vai fazer diferença. Mas muitas vezes é trazer um efeito, né, coletivo, né? Então todo mundo tem que repensar o ato de viver. Porque se nós não mudarmos o nosso jeito de viver, achando que a Terra vai ser sempre uma expansão de doação, sem que nós não venhamos a retribuir em benefício dela, ela é como se fosse uma mãe. Nós somos verdadeiros vampiros da Terra. A Terra está sendo sugada a todo vapor, em todas as possibilidades. Logicamente que um planeta desse, quando ele é construído, ele tem essa finalidade. Quando a gente exaure um planeta numa condição material e a gente entra numa condição espiritual, a própria estrutura material daquele planeta já não é necessária para nós. Até porque vai mudar os padrões de existência. Então aí o planeta entra numa outra fase de exploração energética, né? Não depende mais tanto da matéria para sobreviver fisicamente. Isso, mas vai depender de uma matéria sutil, né? Que nós vamos ter que aprender a inalar, a reter, a se alimentar, né? Do sol. Aí nós vamos sugar a Terra numa outra dimensão vibratória. Porque na verdade é interessante que desde que o universo foi criado, duas representações máximas representam a base da vida. Uma é a produção, né? A produção, que é o núcleo de sustentação da vida, e a segunda é a assimilação, que é a alimentação. Então, alimentação e produção é o fundamento da existência. Sempre vai ter uma necessidade de assimilar e uma necessidade de produzir, que é a base do universo. É um movimento eterno. O próprio buraco negro alimenta-se de estrelas, de constelações. É verdade. Né? Então, esses fenômenos que ela falou, sempre vão existir fenômenos. A diferença é que quanto mais evoluídos nós tivermos, menos efeito tem sobre nós os fenômenos no seu padrão material. Inclusive naquela obra Checkmate na Sombra, se eu não estiver enganado, porque eu também confundo um pouco os livros, vocês vão nos perdoar, já tem uma deixa para a gente que no futuro esses fenômenos geológicos, a tecnologia humana vai ser capaz de controlar. Isso. Deslocamento de placa tectônica, erupção vulcânica, de tsunami. Por enquanto não temos. E mesmo deslocamento de uma civilização, de um povo uma cidade espiritual, inteira. se quiser destruir o planeta, toda, mas tem que estar... com méritos morais. Por enquanto ainda. O que é bom disso tudo é que todos nós somos espíritos imortais, o máximo pode acontecer é a gente se desencarnar. Não acontecer nada demais. Nós vamos ter que nos adaptar a algumas mudanças mais rapidamente, né, Samuel? Muito bem. Só para fechar então o nosso trabalho aqui, os 2 últimos parágrafos eu acho muito interessante porque a espiritualidade nesse livro ela vai pontuando muitas coisas para gente. Então às vezes o leitor vem e fala, eu quero saber qual foi a decisão. E o livro chama a decisão, mas a gente poderia ter colocado as decisões, né? Olha que interessante que ela comenta, Samuel. Mesmo não ocorrendo uma guerra de proporções destruidoras em âmbito mundial, qualquer ação com forças nucleares terá efeitos para aqueles que provocarem esses eventos. Se surgirem essas ocorrências dolorosas, criadas pela precipitação dos próprios homens, recorramos a Deus para que a paz segue de uma vez por todas as relações entre uns para com os outros. Eu acho muito interessante, vou passar a palavra para você falar sobre essa questão, Samuel,
Mas a perspectiva de uma terceira guerra, ela está ficando cada vez mais amena, não é isso mesmo? Isso mesmo. Basta ver que a Segunda Guerra Mundial e a destruição de Hiroshima, né, E Nagasaki? e Nagasaki já foi para nós um exemplo de que nós não devemos brincar com esse tipo de armamento, né? O sofrimento que aquele povo teve. Para que a gente vai criar isso no âmbito coletivo, né? Então nós temos que estar muito marcados por essa experiência para que a gente possa fazer escolhas melhores. Não é isso mesmo? Optando por uma vida mais pacífica e menos Isso guerras, não é isso mesmo? Muito bem. Nós agradecemos aí o bate-papo, desejando a todos muita paz no coração. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.